E ele estava, Abhiram Thakura estava sempre absorto em Nitai Chaitanya Mahaprabhu. Sua boca sempre cantava Nitai, Nitai, Nitai. E ele estava sempre absorto em Chaitanya Mahaprabhu. Certa vez, Mahaprabhu estava indo no banheiro e aí ele segurou sua língua com a sua mão. E aí um menininho chamado Gopala, ele perguntou, Prabhu, por que você está segurando sua língua? Aí Mahaprabhu disse, Gopal, você não sabe, a minha língua é muito irrequieta. Ela está sempre cantando os doces santos nomes, que são sempre apavitra, puros. Mas agora eu estou indo ao banheiro. E talvez esse nome seja contaminado. E por isso eu estava segurando a minha língua com a minha mão. E aí esse pequeno menino falou para o Srimad Bhagavatam, dá evidência. O santo nome é sempre puro. Ele nunca ficará impuro. Se você for comer, cante os santos nomes. Se você for ao banheiro, cante os santos nomes. Os santos nomes não dependem da pureza do seu coração, do seu corpo, se ele está puro ou apavitra. Não há nenhuma regra e regulação para cantar o santo nome. À meia-noite, ao meio-dia, a qualquer momento você pode cantar os santos nomes. Comendo, dormindo, deitado na cama, você pode cantar o santo nome. E esse menino também cantou a história muito bela de Ajamil no Srimad Bhagavatam. Ajamil estava deitado no seu leito de morte. E estava saindo tantas coisas ruins do seu corpo naquele momento. E tantas moscas estavam ali, pousando nele, no corpo dele, em volta do nariz, da boca. E ele estava urinando, defecando. E ninguém estava ali com ele. E aí, neste momento, Ajamil viu 3 Jamadutas se aproximando. E aí ele ficou com medo. E aí ele pensou, quem é que vai me ajudar? E Ajamil apenas... Ele abriu um pouquinho seus olhos e viu que um pouquinho adiante o seu filho estava ali brincando, seu filho chamado Narayana. E aí, muito alto, ele chamou o nome de seu filho, Narayana. Então os Vishnudutas apareceram ali. E eles são muito belos, com Shankha, Chakra, Padma, o disco, o lótus, o búzio. E eles apareceram ali, os Vishnudutas, e botaram os Jamadutas para correr. Então esse pequeno menino disse... A qualquer momento você pode cantar os santos nomes. Mas os santos nomes são sempre puros.
Shikshastra, second verse. Во втором стихе Шикшастры segundo verso do Shikshastra. So that small boy, he told, Ajami just enchanted his son, Sri Narayan. Этот маленький мальчик сказал: Прабху, Аджамил, он лишь повторил имя своего сына. Ajami's body also contaminated with the stool, urine. И в то время тело было осквернено испражнениями, мочой. Então, Ajami cantou o nome de seu filho, Narayana, com o corpo todo contaminado de urina, fezes, mas ainda assim ele obteve liberação. Por quê? Namabasa leva a pessoa a Vaikunta, cantando uma semelhança do santo nome. Ajami não alcançou Vaikunta. Então este pequeno menino disse para Mahaprabhu, Srimad Bhagavatam está dando evidência. Se alguém estiver prestes a morrer e cantar os santos nomes neste momento, essa pessoa alcançará Vaikunta Dham. Não há regras e regulações para se cantar os santos nomes. Então, quando Gopal falou isso, Chaitanya Mahaprabhu ficou muito feliz. E Chaitanya Mahaprabhu falou a esse pequeno menino, Gopal: ó, você está dando instruções muito belas para mim. Você é como o meu guru. O guru é aquele que dá a melhor instrução para os seus seguidores. O guru sempre fala a verdade. Fala a verdade ou não? Se o guru falar a verdade, o coração do discípulo vai se partir. Oh, Gurudeva, meu coração está quebrado, você falou isso, isso, isso e aquilo. Tem dois tipos de guru. Aquele guru que sempre fala a verdade, faz diretamente uma operação em seu coração. E outro guru que vai ficar só soprando ali a sua ferida. Qual guru você prefere? O primeiro. Porque esse é um exemplo de dois tipos de médicos. Essa comparação do guru é com o médico. Às vezes a pessoa está com uma inflamação assim na pele, um machucado, uma inflamação, uma doença. E aí vai ter um tipo de médico que vai fazer a operação, vai remover todo o pus, o sangue, vai colocar remédio e vai costurar. E neste momento dessa operação você vai sentir tanta dor. E aí você vai acusar o médico, você vai falar: que médico cruel, tá me dando tanta dor. E aí você vai usar palavras duras com o médico. Mas após alguns dias, o médico vai dar algumas injeções, alguns remédios, e aí você vai ficar completamente curado, e você vai dizer: esse médico na verdade é muito bom. E aí você vai pedir perdão para o médico, você vai falar: médico, eu usei palavras duras com você. Mais outro.
Mas outro tipo de médico, você tem uma grande inflamação ali, ele só vai ficar Maybe soprando. few seconds, you will feel some cold there too. Talvez por alguns segundos você sinta algum alívio, isso é verdade. But after a few days, inside a gangrene comes. Mas após alguns dias, vai gangrenar tudo. Cancer. E você pode ter até câncer. To die. E você pode até morrer. So, which doctor do you prefer? First one, second one? Então, qual médico você prefere, o primeiro ou o segundo? Fala. First one. O primeiro, né? But first one doctor giving so much painful. Mas o primeiro médico vai te causar muita dor, porque ele vai te castigar. Oh, Gurudev, you are broke my heart. E você vai falar, oh, Gurudev, você quebrou meu coração. But Юбиной поясни. Запретил нам есть мороженое. Fizeram uma brincadeira ali, mas eu não consegui entender. it's true or not? É verdade ou não é? Then I am the bona fide guru, bona fide doctor, always speak the truth. Então, o guru fidedigno, assim como o médico fidedigno, sempre vão falar a verdade. Realize, oh, this is true. Mas um dia você vai compreender, ah, isso é verdade. Você vai cair em si, vai dizer, e ele está me dando chu da bata. Lord Chaitanya Mahaprabhu told the small boy Gopal, Таким же Por образом, essa razão, Chaitanya Mahaprabhu falou para esse pequeno menino Gopal, you glorify the holy names. ó Gopal, você está glorificando os santos nomes. Quão poderosos são os santos nomes. Pure, pavitra. O santo nome é sempre puro, pavitra. Anytime, any circumstance, you can chant. Em qualquer circunstância, você pode cantar o santo nome. So, Mahaprabhu told him, Gopal Guru, Gopal Guru. и тогда Então, Махапрабху Mahaprabhu disse a ele, Gopal Guru, Gopal Guru. Everybody called him Gopal Guru, Gopal Guru. Então, todos falando com ele, Gopal Guru, Gopal Guru. So now he is very famous. In the place, Gopal Guru, Gopal Guru, Gopal Guru. Everybody calling him Gopal Guru, Gopal Guru. Então, agora ele ficou muito famoso e conhecido como Gopal Guru, Gopal Guru. Todos o chamavam assim. Ele era apenas um menininho de 5 anos. Then one day, Abhiram Thakur, E aí, certo dia, Abhiranga Thakura, Bhagavad, o Uttama Mahabhagavata, he heard everybody called him Gopal Guru. ele ouviu dizer que todos chamavam aquele menininho de Gopal Guru. Test is Guru or not. E ele falou, ah, eu vou botar a prova para ver se ele é Guru ou não. Thakur, he thought, if he do pranam to Salagram Sila, which is not the real Salagram Sila, that Salagram Sila will be crushed into pieces. Porque Abhiranga Thakura falou, se eu prestar meus pranamas a uma Shalagrantila que não for verdadeira, ela vai se quebrar em pedaços. истинная, настоящая. Как Шилаграм Шила Many people, they also collect the false Salagram Sila. I said, много no. людей. Muita gente coletam Shalagrantilas falsas, isso não é verdade. This is called Lord Narayan himself manifested in form of Salagrams. Porque a Shalagrantila é uma manifestação do próprio Narayana. Different Salagram Sila, the sign is there. Есть различные Há diferentes tipos de Shalagrantila, mas há um sinal ali. Haribhakti Vilas explained Narayan Salagram Sila, Varahana Salagram Sila, Nisimha Salagram Sila. Tem Narayana Shalagrantila, Nishinra Shalagrantila. So there the sign is there. Many kinds of Salagram Sila. Tem muitos tipos de Shalagrantila. But if you see many people, they also selling what is called false Salagram Sila. Mas muita gente estão vendendo falsas Shalagrantila. So Abhiram Thakur, if you do pranam to that the Sila is not an original Salagram Sila, it will be crushed into pieces. Então, Abhiranga Thakura tinha essa qualidade, que se ele prestasse pranama para uma Shila que não fosse verdadeira, a Shila se quebrava. Who is not real Vaishnava, Также те, кто являлись истинными if you вайшнавами. do pranam, E também, se ele fizesse pranama Они бы тут же para alguém que não era um Vaishnava de verdade, essa pessoa morria. Abhiram Thakur, very powerful Vaishnava, Uttam Porque Abhiranga Thakura era um Tantam Mahabhagata, um Vaishnava muito, muito poderoso. Abhiram Thakur he told, И Абхирам Такур E aí ele I disse, will take test, he is Guru or Vaishnava or not. ah, então eu vou testar esse menininho para ver se ele é realmente um Guru Vaishnava ou não. Mandou chamá-lo. Vaishnava, Vaishnava. Então, perdão, todos o chamam de Guru Vaishnava? Então eu vou botar isso à prova. He was coming in his house.
Então, Abhiram Thakura foi até a casa daquele menininho. He told to Lord Chaitanya Mahaprabhu, E aí Gopala disse a Chaitanya Mahaprabhu: "Oh, Prabhu, you gave me the title." Прабху, ты дал мне Ó этот Prabhu, você me титул. deu esse título. You know, Viram Thakur is coming. Сейчас придет E agora Abhiram Thakura está vindo Come aqui. to me. Se ele fizer para não ou para mim, eu vou morrer. Save my life. Por favor, salve a minha vida. Then, completely surrendered to Lord Chaitanya Mahaprabhu. Então ele clamou. Crying and crying, holding lotus feet of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Ele ficou pedindo ajuda de Chaitanya Mahaprabhu, chorando, chorando e segurando os pés de Chaitanya Mahaprabhu. Mahaprabhu falou: não se I am preocupe. saying, you follow my instruction. Aquilo que eu disser, você simplesmente siga as minhas instruções. Chaitanya Mahaprabhu gave his foot dust on his forehead. Chaitanya Mahaprabhu deu a poeira dos pés de lótus dele na cabeça do menino. Chaitanya Mahaprabhu himself gave his foot dust on the forehead of Gopal. O próprio Chaitanya Mahaprabhu deu a poeira de seus pés de lótus Mahaprabhu foot na cabeça de Gopal. Porque essa poeira dos pés de Chaitanya Mahaprabhu não é diferente do próprio Chaitanya Mahaprabhu, tem a mesma, Она очень могущественная. o mesmo poder. Srimad Bhagavata gives and even Vaishnavas, all these things are transcendent. Então, o Srimad Bhagavatam dá evidência aqui You don't understand now, but one day you understand. Возможно, que isso é transcendental. Você não entende isso agora, mas um dia você vai entender. Quando Uddhava foi para Braja, And Krishna himself gave his own cloth, garland, even Krishna gave his own chariot to Uddhava. когда он o отправился próprio Krishna deu a sua própria guirlanda, sua roupa, ele deu até a sua própria carruagem para Uddhava. What is his Shakti? Inside all his using the cloths, everything is there. Porque a potência Shakti de Krishna fica em tudo que ele usa. Krishna gave his own garland Krishna deu a sua própria guirlanda to Uddhava. para So Uddhava. this garland is not different from Krishna. Então essa guirlanda não é diferente de Krishna. загрузится его энергия. Sometimes people, I'm looking, sometimes people say, oh no, I will not take this garland. Иногда Às я vezes, вижу, как преданные You don't understand. This garland is not different from Krishna's potential. às vezes eu fico reparando, os Vaishnavas digam, não vou aceitar essa guirlanda não. Mas eles não entendem que essa guirlanda não é diferente de Krishna. Так как они не понимают, что там заключена энергия Sometimes Кришны. both also are fighting. No, I will not do it. There is no offense, apparat. Às vezes os Vaishnavas ficam ali e até discutem, não quero não, mas isso é uma ofensa, It's called the uma remnants of aparada, porque essa guirlanda são remanentes do Senhor. Or when Rasgulla coming, that time, no, I will not take. That time not saying, give. Essa guirlanda é um remanente do Senhor, mas quando vem o Arasagula, aí você não fica dizendo, não vou aceitar não. Sabji coming, oh, give me more. Quando vem o Subde, você pede mais. Saying, no, I will take. Você não vai dizer, eu não mereço. Everything is Просите дальше. Bhagavat Uchishta Prasad. Então tudo é Bhagavata Uttista Prasada. Malla, Chandan, Paduka. Paduka means shoes of Lord. Mala, Chandan, Padukar significa os sapatos do Senhor. Господа. Tudo isso é muito poderoso. Могущественная. You Там take, заключена Шакти. then Mayang Jayat. Easy to conquer the Maya. Se você aceitar isso, será muito fácil conquistar a Maya. Победить и You пересечь know, Майю. Srimad Bhagavatam gives everything. Você entende? No Srimad Bhagavatam dá evidência. Что все это очень могущественно. Those are less intelligent people. They think, oh no, I will not take. I am not qualified. I will not take. Mas aqueles que são menos inteligentes, eles não dizem, eu não vou aceitar, eu não sou qualificado. Mas When is Sabji coming? quando o Rasagula vem para você, quando vem o Sabji de Pani, você não fala, não sou qualificado para aceitar isso. When Paneer Sabji coming? Quando o Sabji de Pani vem, Paneer Sabji. quando o Pramananda Prabhu cozinha muito bem esse Sabji de Pani, Give me more. você fica pedindo ele, me dá mais. Oh, no, I am not qualified. Nesse momento você não fala, eu não sou qualificado para comer isso. Or when garland coming? Mas quando a guirlanda vem, А когда você fala, não, eu não sou um Vaishnava, não. Нет, я не Вайшнава. That is not the Daina. That is Rijva.
Это никакая не дай. Mas isso não é daina, humildade, isso é o This quê? is Mahaprasad. Это Махапрасад. Você tem que entender que isso é uma marra praçada. Понимаете? So now I am saying, A guirlanda é uma marra Chaitanya praçada. and told to Gopal, don't worry. Почему Então, o Chaitanya Mahaprabhu falou para Gopala: Прабху сказал, Put dust on your forehead. não se preocupe, eu estou dando a poeira dos meus pés na sua cabeça, porque Chaitanya Mahaprabhu é Bhagavan e a poeira dos pés dele não é diferente dele. To put his own and put dust on the forehead of Gopal. Então Mahaprabhu colocou a sua própria poeira na testa de Gopala. Гопалу. And so when Abhiram Thakur he came, И когда Então, quando Abhiram Thakura chegou, Gopal very afraid. Gopal estava morrendo de medo. Gopal he also hide in the back of Lord Chaitanya Mahaprabhu. И он даже E ele ficou se escondendo atrás de Chaitanya Mahaprabhu. Then Abhiram Thakur he do pranam. И когда E Abhiram Thakura fez seus pranamas, But Chaitanya mas nada aconteceu. то ничего не случилось. Chaitanya Mahaprabhu put dust on the forehead of Gopal. Porque Chaitanya Mahaprabhu é Bhagavan. E ele colocou a sua poeira, a poeira de seus pés na testa de Gopala. Гопала. So in this way, Abhiram Thakur is Uttam Mahaprabhu. Então, dessa maneira, Abhiram Thakura é o Tam Tam Mahabhagava. Abhiram Thakur ki Jai Abhiram Thakura ki Jai. Jai Jai Shri Radha. very sweet. Его жизнь очень сладостная. He has so much love and affection for Lord Chaitanya Mahaprabhu. И он всегда Então, ele era muito doce e tinha muito amor e afeição por Chaitanya At Mahaprabhu. night he was absorbed. Sajanandana Gaur. Abhiram Thakura, de noite, They were given for Radha and Krishna. ele se absorvia em Chaitanya Mahaprabhu e pensava em Radha e He Krishna. realized Chaitanya Mahaprabhu is a combined form of Radha and Krishna. Потому что Porque ele pôde ter uma revelação que Chaitanya Mahaprabhu era uma forma combinada de Radha e Krishna. Quem é Chaitanya Mahaprabhu? Krishna, because of Satisma. Now, Radha and Krishna, they appear in the combined form of Sajanandana Gaur. Agora, Radha e Krishna apareceram na forma de Satyanandana Gaurahari. So, Abhiram Thakur always absorbed by Chaitanya Mahaprabhu is given for Radha and Krishna. Então, Abhiram Thakura estava sempre absorto em Chaitanya Mahaprabhu, pensando: Abhiram, Chaitanya Mahaprabhu não é diferente de Radha e Krishna. Bola Abhiram Thakura aqui, Jai, Jai Jai Shri Radha. Very nice, beautiful, auspicious day. Então, hoje é um dia muito belo e auspicioso. Tirobhava, disappearance. Hoje é o dia Tirobhava, o seu desaparecimento. день ухода Шрилы Абхирама Такура. Any Vaishnava, Avirbhav and Tirobhav Titulika, appearance and disappearance. You have to little bit good about it. Nos dias de aparecimento e desaparecimento de cada Vaishnava, a gente deve falar um pouquinho sobre ele. Абхирама Тит. Then Vaishnava will be very pleased. Então, o Vaishnava ficará muito feliz. Then Vaishnava will give blessing to you. E aí, esse Vaishnava dará bênçãos para você. Благословение. What blessing do you want from Vaishnava? Qual bênção você quer dos Vaishnavas? Fala. And I have to keep Krishna Bhakti. Aheituki Krishna Bhakti. Not do that. Give me causeless and service unto lotus feet. Nada além disso, me dê serviço sem causa a seus pés de lótus. Oi premer Thakur Gora Pranero Jato Na Kiva Kobo Na Oichi Aponohara. Oi premer Thakur Krishna Prabhu. He is the embodiment of divine love. O Thakura Bora, Ei Krishna, Ei Chaitanya Mahaprabhu, você é a corporificação do amor. This word, which word? Gora. И там Ele используется usa essa какое palavra, que имя? palavra? Gora. Two syllables. Go and Ra. Duas sílabas, Go e Irá. Go means Govinda. Go significa Govinda. Means Radha. Irá significa Radha. Govinda and Radha and manifested in the form of Sajanandana Gaur. Agora Govinda e Radha se manifestam na forma de Chaitanya Gaurahari. Satyanandana Gaurahari. Indiscriminately distributed the highest flame to. E Satyanandana Gaurahari distribuiu livremente esse prema para todos. Прему всем и каждому. And Lord Chaitanya Mahaprabhu is called the embodiment of magnificent and magnanimity. E o Senhor Chaitanya Mahaprabhu é a corporificação da munificência e magnanimidade. Who did is Gaurasundar. Aqui a gente tem a deidade de Gaurasundara. Gaura, Gaura, Gaurasundar. Gora, Gora, Gaurasundara. Giving blessing to you.
Ele está dando bênçãos para todos. Ora, Senhor. This Kali Yuga, only Lord Chaitanya Mahaprabhu gave Brahma. Porque nessa Kali Yuga só Chaitanya Mahaprabhu pode dar Raja Prema. Arpita charing chirao karune avatirna karo samarpayatu unnatam jarasam samuktisya hari purnamandara didi karma sandir pita tala hridaya kamderi spuratuva sachinam gaudhari. Satyananda Gaura Hari Every Kali Yugas. não vem em todas as Kali Yugas. Yugas. Em quantas Yugas? Or Satta Treta Dapar Em 4, Sata, Teta, Dwarapa. Não, tem quantas eras? 4, Sato, Tetra, Dwarapa e Kali. Odisha in 1000 times. E essas 4 eras, elas têm esse ciclo 1000 vezes. One what is called? Yugas. What is called? One Kalpa. Isso é chamado de uma kalpa, quando esse ciclo acontece por 1000 vezes. Then Satta Treta Dapar Kali. Então, durante 1000 vezes. Then Krishna comes. Então, a cada ciclo, 1000 ciclos de Sata, Tetra, Dwarapa e Kali Yuga, Mahaprabhu aparece. And then end of Dapar Krishna coming. Then in the beginning of Kali Yugas, then same Krishna comes in the form of Sachinandana Gaudhari. E neste ciclo, no final de Dwarapa Yuga, Krishna vem, e no começo de Kali Yuga, esse mesmo Krishna vem como Chaitanya Mahaprabhu. E ele é Not every Kali Yuga he did not come. Então ele não vem em todas as Kali Yugas, Chaitanya Mahaprabhu. This Kali is called Dhanna Kali. Essa Kali Yuga é chamada de Dana Kali Yuga. Special Kali Yuga. É uma Kali Yuga especial. Lord Chaitanya Mahaprabhu indiscriminately distributed the highest paid. E nessa Kali Yuga, o Sr. Chaitanya Mahaprabhu está distribuindo indiscriminadamente esse prêmio mais elevado. This regarding heavenly planet Sargaloka, all the demigod and demigods. Então, nos planetas celestiais, Swarga Louca, todos os semideuses e semideuses Kali Yuga will give me take part in this material. estão orando ao Senhor. Ó Senhor, por favor, me dê nascimento nesta Kali Yuga. Only people they don't want to come in the age of Kali. Geralmente, as pessoas não querem nascer nesta era de Kali. Kali means always quarrel. Porque Kali significa o quê? Sempre brigar. Двуличие, лицемерие. And also many kinds of faults. E também as pessoas têm muitos tipos de falhas. Kali Dosanidhi Rajan. In Kali Yuga, many faults. Na Kali Yuga, há muitos tipos de Kali falhas. Yuga people they are always sick E as pessoas da Kali Yuga estão sempre doentes. and contaminated with Kali also. E contaminadas com Kali também. Understand? Vocês entendem? So who wants to take birth in this age of Kali? Então, quem que quer nascer nessa era de Kali? Ninguém. This Kali is called Mas special Kali. essa era de Kali aqui é uma era de Kali All especial. the demigods they pray to Lord. Por essa razão, todos os semideuses e semideuses estão orando ao Senhor. And in this material world, this Kali Yuga, not others Kali. Por favor, me dê nascimento nesta Kali Yuga, não em qualquer Kali Yuga. Understand? Você entende? This Kali Yuga, Lord Chaitanya Mahaprabhu has come. Porque nessa Kali Yuga, o próprio Chaitanya Mahaprabhu veio. And Lord Chaitanya Mahaprabhu indiscriminately distributed the highest pain. E o Senhor Chaitanya Mahaprabhu indiscriminadamente distribuiu esse prêmio mais elevado. And just rendering chanting holy names, you will attain your high perfection. E apenas por cantar os santos nomes, você vai alcançar essa meta de perfeição mais elevada. Jadhayato Vishnu Retan Jajate Mukai Dapare Panchajya Arkalu Kesava Sankirtan. And Sapta Yuga they perform meditation and attain to Lord. Na Sata Yuga, as pessoas praticavam meditação e assim alcançavam o Senhor. People they perform fire sacrifice and attain to Lord. Na Tetra Yuga, as pessoas faziam sacrifício de fogo e assim alcançavam o Senhor. People they worship to Lord and attain to Lord. Na Dwarapa Yuga, as pessoas adoravam o Senhor e alcançavam o Senhor. Mas na Kali Yuga, All the fruits of Sapta Yugas, then Treta Yugas, fire sacrifice, and the fruits of Dapar Yugas, Archan, everything will get just simply chanting Lord
fruit of Kali Yuga. Então, na Kali Yuga, todos os frutos da Dhyana de Satya Yuga, do sacrifício de fogo de Treta Yuga e do Ashna do Arapa Yuga são concedidos simplesmente por se cantar os santos nomes. Os santos nomes são muito saborosos. Арчана, все эти плоды можно достичь, только лишь повторяя святые имена в Кали-йогу. Understand? Not do anything else. Simple. E não há necessidade de fazer nada mais, isso é simples. Anyhow, we chant Holy Name. De qualquer maneira, cante os santos nomes. Local language and Hare Krishna, Hare Krishna. Ainda que você fale com a sua linguagem quebrada, Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Вы Rama. не можете выговаривать толком. Сломанным Você языком. entende? Krishna or Krishna, no problem. Вы повторяете Кришна или Крушна, не проблема. Krishna ou Krishna não tem problema. Или вместо Харе Кришна, Харе Кришна. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Так или иначе, вы De qualquer maneira, You chant also Hare Krishna, Krishna, Krishna. No problem. você cante Hare Krishna, 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 não tem problema. все равно получите плод. Так или иначе. And you get same benefit. E aí você vai obter o mesmo benefício. Or Krishna, no problem. Вы будете Você vai cantar Krishna ou Krishna, não tem problema. You chant Hare or Hare, no problem. Você pode cantar Hare ou Hare, não tem problema. Moon, Bhavagrahi Jana. O Senhor aceita o seu humor, o seu bhava, Especially in this Kali Yuga. especialmente nessa Kali Yuga. Anyhow, we chant Holy Name. Так или иначе. De qualquer maneira, cante os santos nomes. And you will get highest frame also. E você vai obter esse prema mais elevado, Brahma, Shiva. Которые необычайно. que é muito raro para Brahma, Shiva e Narada. Brahma Durla frame, Gari Gari Jat. That frame, Braja frame, very, very rare for Brahma. Esse Braja Prema é muito, muito raro até para Brahma. Very, very rare for Lord Shiva. Muito, muito raro para o Senhor Shiva. Brahma, Shiva, they cannot attain highest frame also. Brahma e Shiva não podem obter esse prema mais elevado. For this Kali Yuga, Lord Chaitanya Mahaprabhu distributed. Mas nessa Kali Yuga, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu está distribuindo. Goloke Prema Сказал. and Harinama Sankirtan. The highest frame of Guru Vrindavan I am bringing. Esse prema mais elevado de Chaitanya de Goloka Vrindavan eu estou trazendo, Mahaprabhu disse. Estou dando para todos, pegue isto. Não é Vaikuntha Prema, não. Not Não é a Yoda, do Araka, não. Mahaprabhu giving highest Guru Prema. Goloke Prema Harinama Sankirtan. Mahaprabhu está dando esse prema mais elevado de Goloka Vrindavan, Golokera Premadana, Harinama Sankirtan. Esse prema não está disponível em todas as yugas. Каждую калигулу только лишь раз в день This is the Брахмана. best opportunity. So Apenas aqui nesta Kali Yuga. Então essa é a sua melhor all oportunidade. the demigods, they are praying to Lotus feet of Krishna. Então por essa razão todos os semideuses estão orando aos pés de lótus de Krishna. Please give me blessing to us. Ei, Vrajanananda Samasundra, por favor, me abençoe, Powers in this Kali Yuga. para que eu possa nascer nessa Kali Yuga. And especially, you take birth in her. Especialmente, And Navadvipadham. nascer aonde? Navadvipadam, Gauradam. Because Gauradham is called the munificent and magnanimous. Porque Gauradam é chamado a morada da munificência e magnanimidade. Or chant holy names in Gauradham, all lost in the Todo mundo que nascer ou cantar os santos nomes em Navadvipadam terão as suas ofensas removidas e alcançarão Krishna Prema. Гора Мандали. One day I explained Gauramandal and Navadvipdham. Uma vez eu expliquei Gora Mandala Gauramandal. e Navadvipadam. Гора Мандалы. Navadvipadam está dentro de Gaura Mandala, Take birth in Gauramandal. Gauda Mandala. Anyway, Так или иначе, Então, se você nascer em qualquer lugar, em Gaura Mandala ou Navadvipadam, you get highest pay. você vai obter este prêmio mais elevado. And so what is Kave Gauravane Radhani Tate Haradheha Krishna Goni Hari Kandiya Vedavo Dehosu Kochari Nanalata Torutali Puline Puline Galagori Divo Koti Krishna Pula Holo Puline Puline Galagori Divo Koti Krishna Pula Holo Gaura Braja Jone Vedana De
ববরজবাসী ধামের স্বরূপ সুরিবে নয়নে হইব রাধা দাসী। Gaurdham, very nice. So all the Então- demigod and demigoddess, those are in heaven, Sargaloka. Итак, They все pray to Lord. которые живут на Goradama растениях, é muito на belo. Сваргалоке, Todos os не молятся semideuses Господу. residentes de Swargaloka estão orando ao Senhor. Люди хотят попасть на Now Сваргалок. those who are staying in Sargaloka, the demigoddess, they are saying, no, please Lord, please give birth in this Kali Yuga, in the place of Navadvip Dham or Gauramanda. Então todos aqui querem ir para Swargaloka, mas aqueles que estão em Swargaloka, os semideuses estão dizendo, por favor, Deus, me dê residência em Navadvipadam, Gauramandala. Bolo Sajanandani Gaur Hari. Bolo Satinandana Gora Hari Ki Jai. Ай, говорю, Maybe your question will come. So Então- why you are chanting and Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. Why not chanting then Gaura Gaura? И вы себе Então, talvez uma pergunta surja: por que cantar o Mahamantra e não cantar o nome de Goura? Харе Кришна, Porque o próprio Chaitanya Mahaprabhu instruiu a todos os seus seguidores. Amapati Sneha Jidi Thake Sabaka. Really love to me. и Махапрабху Se сказал, você если realmente вы ama a mim, действительно меня любите, So in this Kali Yuga Mahamantra, то это então nessa Махамантра Kali Yuga Mahamantra, Sanamani Datinsa Aksharan. 16 names and 32 syllables. Mahamantra Vishwachan. которая состоит então из esses 16 16 nomes de 32 sílabas, esse Mahamantra você deve cantar. Duty to follow the instruction of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Então, por essa razão, é o nosso dever seguir as instruções de Chaitanya Mahaprabhu. In our Mahamantra, in our Japamala, Hari Chanting. Então, por essa razão, o nosso Mahamantra, na nossa Japamala, o que a gente deve cantar? Mahaprabhu. Amaz Prati Sneha Jadi Thake Sabaka. Padu Arati, no? Prepare. Подготовьте арати. Amapati Sneha Jadi Thake Sabakar. Then Yahweh Navolive Navaraiviya. Mahaprabhu told, if you really love to me, Махапрабху Então, сказал, Mahaprabhu disse. Mahamantra, Hare Krishna Mahamantra. если Então, вы se você realmente me ama, você deve cantar o Hare Krishna Mahamantra. Every yuga's different mantra. Kali yuga's Mahamantra because Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram. Então, cada yuga, todos têm que cantar o Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. каждый день вы должны повторять какому? Então, Kali Yuga, você deve cantar qualquer Mahamantra. Многие преданные они повторяют разные мантры, но это нехорошо. Mantra again, Nitai Gaur, Hare Sam, Hare Krishna, Hare Ram. This is not perfect. This is not good. E as pessoas ficam cantando diferentes coisas. Nityananda, Radheshan, Hare Krishna, Hare Rama. Isso não é perfeito. So they are saying, what the people are saying that. Порой западные люди не понимают этого. Então, as pessoas não conhecem, por isso elas pensam, muito I bom. don't know, new thing. As pessoas querem aprender coisas novas. Hare Krishna, Hare Ram. Nitai Gora, Radheshan, Radhe Krishna, Hare Ram. Mas não, isso não é bom. O Mahamantra é Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. What is it? Prabhu Kailam, Ei Mahamantra, Lord Chaitanya Mahaprabhu told. Just I am saying, everybody chant this Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram. И Господь Então o Senhor Mahaprabhu disse, cante este Mahamantra. вы должны этому следовать и повторять именно эту Махамантру. If you love to Lord Chaitanya Mahaprabhu, then follow his instruction. И Se если вы você хотите ama ao Senhor Chaitanya Mahaprabhu, então siga esta instrução. Kailam, Ei Mahamantra, Iha Gya Japasami Karina Nirvanda, Iha Ide Sarvasiddhi Haive Sabar, Iha Ve Navolive, Navaraive. Mahaprabhu direct instruction.
not say anything. Hare chant, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Mahaprabhu diretamente instruiu: não cante mais nada, cante este Mahamantra. Bolo Satyanandana Gaura Hari. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Jasomati Nandana Brajabarana Gada Gokula Ranjana Kano Jasomati Nandana Brajabarana Gada Gokula Ranjana Kano. Jai Shila Gurudeva. Deixa eu ver aqui. And can I say, offer my humble, respectful Dhanavad Pranam, Lotus feet of Nitya Leela Pravishtam Vishwa Prasthada Bhaktivedanta Swami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnavis, and present all of my respectful guests. Então, ele está simultaneamente prestando os Dandavats a Sutrashasha Shrimad Bhaktivedanta Swami Maharaja e a todos, Srila Vamana Goswami Maharaja, a todos os Vaishnavas e Vaishnavis aqui presentes. Ele prestou a todos, é porque cortou aqui a live, começou só de Swami Maharaja. Mas ele falou antes no nome de todos os Vaishnavas, Srila Narayana Goswami Maharaja, Srila Vamana Goswami Maharaja. Então eu gostaria de falar algumas poucas palavras. Então esse aqui é o começo do Harikatha de agora. Então eu vou falar poucas palavras e depois vocês vão retornar para o próximo Harikatha. Então eu estou muito feliz de vir aqui à casa de Nayamani Manjari e seu marido Jagavinda Prabhu. E também eles têm doces filhos e filhas, Kamala Didi. É uma família muito doce, muito feliz. One who performs bhajan sadhan in his house, that house is called Golok Vrindavan. Aquele que faz bhajana sadhana na sua casa, essa casa é Goloka Vrindavana. So this house is Golok Vrindavan, very nice, beautiful house. Então essa casa é Goloka Vrindavana, é uma casa muito bela. Radha Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Radha Krishna Chaitanya Mahaprabhu. And also Guru Vargas. E também o Guru Varga. E também todos os granthas aqui, Srimad Bhagavatam. Todos os granthas, tem todos os granthas aqui. Chaitanya, Charitamrita, Srimad Bhagavatam. E esses granthas são o que? A manifestação direta do Senhor. E também muitos Vaishnavas já vieram aqui. Então muitas Vaishnavas vieram aqui, fizeram Nama Sankirtana, cantaram, dançaram. E ela está preparando essa deliciosa praçada, que são os remanentes do Senhor. Então não coma arroz, dal e chapati. Honre Mahaprasada.
Понимаете? Você entende? Prasade, Govinde, Nama Brahmane Vaishnave, Salva Punna Vadangrajan, Vishasa Naivajaya. Those who are less Sukriti, they cannot understand these four things. Aqueles que têm menos sukriti não podem entender essas 4 coisas. That is your first, that is called Mahaprasad, which is remnant of Lord. A primeira delas é Maha Prasada, aquilo que é o remanente do Senhor. Пища The Господа. remnants of Lord, they are thinking, this is dal, sabji, As rice. pessoas acham que os remanentes do Senhor são arroz, dal, sabji. Это есть рис, дал, сабджи, рис. But the pure devotee only remember your very sweet Mahaprasad. Mas o devoto puro sempre vai se lembrar disso como sendo uma doce Maha Prasada. Bhagavad Uchista, the remnants of Lord. Isso é chamado de Bhagavad Utista, são os remanentes do Senhor. Господа. When Lord Chaitanya Jagannath Puri, Когда Господь Quando o Sr. Chaitanya Mahaprabhu foi a Jagannatha Puri, one devotee is Jagannath Mahaprasad to Chaitanya Mahaprabhu. um devoto levou Jagannatha Mahaprasada para Chaitanya When Mahaprabhu. Mahaprabhu just saw this Jagannath Mahaprasad, then Mahaprabhu cried. E quando Mahaprabhu viu essa Mahaprasada de Jagannatha, ele chorou. Oh, this is Phela. Phela means the remnants of Lord Jagannath, the Uriya language. Então ele dizia, isso é fela, fela, fela. Fela são os remanentes do Senhor na linguagem Oriya. Everybody wants to take the remnants of Lord. Todos querem aceitar os remanentes do Senhor. Even Srimati Radhika, she's always giving honor and the remnants of Krishna. Até a própria Srimati Radhika, ela dá honra aos remanentes de Krishna. Radhika Kanna Vivida Vanyan Parama Ananda Krishna Karena Bhojan. Srimati Radhika, she cooked very nice, beautiful, and preparation. Then Krishna, he took all this preparation. Então, Srimati Radhika, ela cozinha essas belíssimas preparações e Krishna honra todas elas. The rest of Mahaprasad of Krishna, then Dhanishta, she brought. E os remanentes da Mahaprasada de Krishna são levados por Dhanista. E a primeira pessoa que ela oferece é a Srimati Radhika. In this way, Shastra saying Krishna's remnant, that is called Mahaprasad. Por isso que os Shastras dizem, os remanentes do Senhor são Maha Prasada. So Mahaprasad is Govinda Ram and Lord's sweet transcendental is none different from Krishna. Então Maha Prasada é Govinda Nama. E os seus nomes, assim como seus nomes transcendentais, não são diferentes de Krishna. Transcendental and sound, that is called Sabda Brahma. Esse Nama Brahma, esse som transcendental é Shabda Brahma. Our Vaishnavas, those who receive Diksha mantra from Guru, they are called Vaishnava. E aqueles que receberam Diksha Mantra do Guru são chamados de Vaishnava. Those who worship Ganesh, they are called Ganapata. E aqueles que adoram Ganesha são Ganopatas. They are called Ganapata. Understand? São Ganopata. Om Ganeshaya Namaha. Aqueles que cantam o mantra Om Ganeshaya Namaha And they are called Ganapata. são chamados de Ganopata. Those who worship Shiva, they are called Saiva. Aqueles que adoram a Shiva são chamados de Shaiva. Understand? No Shivaya, Om Namo Shivaya. They are called Saiva. Eles são Shaivas. Those who worship Durga, Kali, they are called Sakta. E aqueles que adoram a Durga, Kali, são chamados de Shakta. Those who worship Surya, they are called Saura. E aqueles que adoram a Surya são chamados de Soura. Those who worship Vishnu, they are called Vaishnava. E aqueles que adoram a Vishnu são chamados de Those who Vaishnavas. receive Diksha mantra from Guru and chanting Krishna mantra, Aqueles que, Vaishnava. aqueles que receberam o Diksha Mantra do Guru e cantam o Diksha Mantra são chamados de Vaishnavas. Vishnu Puja Paranaraho, one who received Diksha mantra from Guru and chanted Vishnu mantra, he is called Vaishnava. Aquele que recebe Diksha Mantra do Guru e canta Vishnu Mantra, ele é chamado de Vaishnava. Повторяют эту мантру, святые имена, зовутся Вайшнавами. So those who have Sukriti not matured, they have no faith about
Vaishnava. Então, aqueles cuja Sukriti não está madura não têm fé nos Vaishnavas. Vigraha, that got deities. E a Vigraha é chamada de deidade. And if your Thakurji insulted by Vaishnava or Guru, Se a sua Thakuraji está instalado and Vigraha. por um Vaishnava, pelo Guru, ela é chamada de Vigraha. Вайшнавам, чистым преданным. Это настоящее божество. And not same thing. Виграха и кукла — это не одно и то же. Don't bring in some, Ah, então, Vigraha e boneca you know, não é a mesma coisa. then Uttalika, that is Ну, есть такие вот куколки, которые просто... don't bring in some doll and decorate your altar. That is called Uttalika. That is Ну, есть Então, você simplesmente decorar o seu altar como se decora uma boneca, isso é Uttalika. Puji, Vigraha means that is installed by proper mantra, and that is called Vigraha. Mas a Thakuraji ela foi instalada pelos mantras apropriados e assim ela é chamada de Vigraha. таким образом. And that Vigraha will talk with you also. E essa Vigraha às vezes vai falar com você. And if you want to talk with him, he will talk with you. Se você quiser falar com ela, ela vai falar com você. Божество говорило, Who wants to talk with Lord Krishna? Quem aqui quer falar com Krishna, поговорить с Господом com o Кришной. Senhor? And if you want to Se você quiser falar com Krishna, Krishna vai falar com Поговорить você. с Кришной, то он будет разговаривать с вами. But if you want to talk with Krishna, then you follow the four principles, do bhajan and sadhana. Mas se você quiser falar com Krishna, então siga os 4 princípios e faça bhajana e sadhana. Баджаны садхана. This Vigraha is not on the wood or stone, Ashwadhatu, not. Então essa pedra não é simplesmente feita de madeira ou é uma pedra, algo assim. Или какого-то камня. This Vigraha is a good direct manifestation of the son of Nanda Maharaj. Então essa Vigraha é diretamente uma manifestação do filho de Nanda Maharaj. Sakshat Brajendrananda. You are not only the Vigraha, you are direct the manifestation of Nanda Maharaj. Então essa não é apenas uma Vigraha, é a manifestação do filho de Nanda Maharaj. Mahaprabhu disse isso. He was a high class, exalted devotee of Lord Vaishnavas. Поэтому Então aqueles que são Вайшнавы, Vaishnavas elevados podem compreender isso. Então 4 coisas são importantes. Nama, Names none different from Sri. os santos nomes que não são diferentes de Shri Hari. от самого Господа Nama Шри Хари. Chintamani Krishna Chaitanya Rasa Vigraha Purna Suddha Nitya Mukto Avinnatvat Namanam. Avinnatvat Namanamina. There are no difference between holy names and Sri Hari. Não há diferença entre os santos nomes e Shri Hari. И Господом Шри Хари. But when from faith chanting holy names, then Nam Prabhu will automatically manifest on your tongue. Mas quando você cantar os santos nomes com fé, automaticamente Nama Prabhu irá se manifestar na sua língua. Then Nam Prabhu, everything manifests, all and everything. Então tudo irá se manifestar para você, toda a lila e tudo mais. So, today also is very soon auspicious day. Just I want to speak few words about what is his name? Aviram Thakur. Então hoje é um dia super excelente, auspicioso. Eu quero falar algumas palavras sobre Abhiram Thakura. Hoje é o aparecimento ou o desaparecimento dele. Сегодня титхи, связанные с Абхирам Такуром. Aviram Thakur, he was very near dear to Lord Chaitanya Mahaprabhu. Abhiram Thakura, ele era muito próximo e querido do Sr. Chaitanya Mahaprabhu. E ele era um Vaishnava de alta classe, um Tama Tama Mahabhagavata. Тама-та Махабхагаватай. Answer this. And in his hand, one kind of whips that he called Jai Mangal Chowk. E ele segurava uma arma em sua mão, Jai Mangala Chauk. Которые называли Джай Perdão, era um tipo de chicote. Whips. Era um chicote. Значит, And with Vijay, then Krishna Prem manifested. E em quem ele dava uma chicotada, Krishna Prema se manifestava. Uttam Mahabhagavata. O Tam Tam Mahabhagavata. Бхагавата, Абхирам Такур. As the Abhiranga Thakura. is called Sridham or Sudhamu. Шридан.
Então, na Krishna Lila, ele era Sridham ou Sudam. And always absorbed with also Chaitanya Mahaprabhu. E ele estava sempre absorto no Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Always chanting, Gaur Sundar. Sua boca sempre cantava esse nome. Gaura Sundara, Nitai, Nitai, Nitai. Então, a partir daqui eu já estava traduzindo. Shila Gurudeva Ki Jai.